Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Cara, agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui. Eu não tenho acompanhado tanto futebol desde ontem. Pra ser muito sincero, eu tô muito puto, cara. Então, assim, eu não assisti programa esportivo, sabe? Não vi nada disso, mano. Nada disso. Agora, quando você tem uma notícia igual essa, ela com certeza chama atenção. Que é em relação aí ao que tá rolando, o que tá pegando com o Bruno Henrique. E obviamente que isso atiça a nossa curiosidade pra gente saber mais sobre o assunto. Eu sou uma pessoa que eu falo muito sobre isso aqui no canal. Tem as acusações ali do John Textor, tem a situação de alguns jogadores que estão sendo delatados, jogadores de seleção brasileira, inclusive. E aí a gente tem essa investigação que hoje a gente acordou com essa notícia. E enfim, tem várias e várias coisas sobre ela aqui. Inclusive, um dos aspectos que mais me chamou a atenção foi na coincidência de situações. Eu não quero bater martelo nenhum, não sou juiz, não sou promotor público, não sou investigador, não sou nada disso. O que a gente vai fazer aqui é uma resenha numa boa. Porém, é sempre aqueles nossos pitacos que a gente gosta de colaborar, que a gente gosta de fazer essa troca de ideias nossas aqui. E eu já peço também para que você coloque a sua opinião aí sobre isso. Vamos primeiro tentar entender o cenário, né? O Bruno Henrique acordou, ó, com a Polícia Federal na porta. Só que não foi só na porta da casa dele. A Polícia Federal também foi nas empresas do jogador, como a agência que ele tem. Também uma consultoria. Também foram até o ninho do Urubu, no quarto dele da concentração do Flamengo. Fizeram apreensões de equipamentos eletrônicos que podem ajudar a esclarecer e colaborar em relação a isso. Neto, essa negociação ela começou, essa investigação, negociação, né, tô maluco. Essa investigação ela começou hoje? Não. Essa investigação ela já estava acontecendo. Estava acontecendo sobre sigilo de justiça e acordou que a bomba estourou hoje porque, afinal, a Polícia Federal começou a fazer as buscas e as apreensões das coisas. Em nenhum momento teve ordem de prisão por Bruno Henrique. O jogador, ele foi extremamente solícito em relação ao cumprimento das atividades policiais. Abriu a porta, não ofereceu nenhum tipo de resistência, não questionou. Explicou, conversou, prometeu inclusive ajudar no esclarecimento disso tudo. O Flamengo emitiu uma nota para falar a respeito da situação. O jogador, no momento, preferiu ficar calado. No momento não vai dizer nada, não vai emitir nota nenhuma, mas o Flamengo falou que o jogador continua exercendo as suas funções e as suas atividades normalmente. Ou seja, ele não vai se afastar de função nem nada, nem tem porquê. Onde começou essas investigações, galera? As investigações elas começaram a partir da CBF, com relatórios de empresas que estão associadas a isso, análise de risco. Eles fizeram um levantamento e observaram que tinha algumas movimentações suspeitas dentro do mercado de apostas brasileiro. Movimentações muito exageradas para situações muito específicas. Ou seja, um grande número de mobilizações de apostas dentro de situações extremamente específicas, como por exemplo, o cara levar um cartão amarelo no final do segundo tempo, o cara chutar a bola para lateral, situações como essas, que não são rotineiras nem corriqueiras, se bem que cartão amarelo é muito corriqueiro e rotineiro do futebol brasileiro. Então aí a gente já tem a primeira contrapartida de tudo isso, né? Primeiro contra-argumento. Isso é muito comum dentro do futebol brasileiro. Mas enfim, a partir daí eles observaram que o volume de apostas foi muito grande para o jogo de Flamengo e Santos. Agora, vale a gente ressaltar também que quem fornece esses dados para a CBF e para essas empresas que fazem esses relatórios de análise de risco são as próprias casas de apostas. Então isso é uma maneira também da casa de aposta mostrar a idoneidade dela. Falar assim, a gente não está envolvido com nenhum tipo de esquema, com nenhum tipo de aliciamento de jogador. Então a gente vai ceder para vocês todos os relatórios destacando o que pode ou não ser suspeito ali.
E aí, a partir daí, vocês veem com as empresas de análise de risco, vocês cruzam esses dados, colocam em contato com a polícia e, enfim, começa a iniciar toda essa investigação. Então, essa investigação, pessoal, ela já está acontecendo há muito tempo e você tem várias análises realizadas dentro desse âmbito. A investigação começou lá por causa do John Textor e tal. Na verdade, essa investigação aqui ela já está acontecendo antes de John Textor. Cajuru, né, que é o presidente da CPI, inclusive da CPI das manipulações esportivas, ele deu uma entrevista falando sobre o caso do Bruno Henrique. Ele falou o seguinte, ó: eu já tinha conhecimento, esperava apenas os últimos detalhes da Polícia Federal. Ela pediu que eu aguardasse até amanhã, ou seja, na quarta-feira, até amanhã, ou hoje mesmo. Explodiu hoje, em todo o Brasil, a notícia envolvendo um jogador querido pela maior nação do Brasil, que é a nação flamenguista, o Bruno Henrique. Infelizmente, o caso é batom na cueca. Os caras tá de sacanagem. Não, olha a analogia que o cara faz, né? Não tem como explicar. É o futebol brasileiro, mano. A analogia do cara, né? Fazendo uma analogia com o companheiro lá que a companheira pega o batom na cueca do cara e quer explicação. O cara, olha, eu posso explicar esse batom aí. O cara fica, né? Vamos lá, vamos focar aqui, pessoal. Não tem como explicar. Estou acompanhando desde semana passada como presidente que sou da CPI. O Dr. Andrei Passos, que é meu amigo pessoal e diretor nacional da Polícia Federal, nunca me deixou distante de nada, sem nenhuma informação. Pede apenas, às vezes, o segredo de justiça que eu tenho obrigação de cumpri-lo. 98% das apostas nesse jogo indicavam cartão amarelo para Bruno Henrique. E milhões foram faturados nessa aposta do cartão amarelo do Bruno Henrique. Você que é apaixonado pelo Mengão, por mais que seja seu fanatismo, eu não tenho como defender Bruno Henrique. Foram 3 casas de apostas. Uma delas é a maior do Brasil, a Betano. As casas de apostas não têm culpa. Avisaram a CBF e a Secretaria de Apostas do Ministério da Fazenda alertou a Polícia Federal, que iniciou a investigação no Ninho do Urubu com os detalhes. É um caso de batom na cueca que envolve mais um jogador brasileiro importante, além de outros da seleção brasileira que vocês vão tomar conhecimento nos próximos dias, que também estão literalmente envolvidos. Já há delações premiadas, não posso falar porque existe o segredo de justiça. Quando ele fala milhares de apostas, o que foi divulgado, o que a gente sabe até agora, porque isso aqui tem muita informação guardada, segredo de justiça, investigações policiais. Agora, o que se sabe, que saiu na CNN, na All Sports, é que existem 3 apostas que chamaram a atenção na situação do Bruno Henrique. Que foi uma aposta onde a pessoa teve um lucro ali de R$ 6.100, que foi outra aposta que teve um lucro de R$ 4.700 e que foi outra aposta que teve um lucro de R$ 3.050. Ah, Neto, mas qual que é o problema dessas apostas? Bem, o problema também entra quando alguns parentes do Bruno Henrique também entram na linha de investigação. Porque familiares próximos do jogador teriam feito contas recentes nas plataformas esportivas e realizado essas apostas. Essas são as apostas que a gente tem a informação. Se tem mais ou não, e o valor delas, eu não sei. O Cajuru falou que são milhões envolvidos. Então, pode ser que sejam várias apostas. Porque assim, você concorda comigo que quando a gente olha essas 3 apostas, R$ 6.100, R$ 4.700 e R$ 3.050, cara, isso daqui somado não dá R$ 14.000. O cara se sujar por causa de R$ 14.000 é muita burrice. Ah, mas às vezes o parente dele tava precisando. Pô, é mais fácil ele pegar e dar o dinheiro pro parente então do que ele se sujar com isso. Ó, vamos bolar uma aposta lá, eu vou fazer uma coisa dentro do jogo, você aposta lá pra você ganhar uma grana pra você. Não, eu preferia pegar a grana e ajudar o cara, tá aqui, ó, primo, prima, tio, sei lá quem. Existem esses contra-argumentos também, obviamente que a gente não tem noção de todo o caso, que acaba fortalecendo o discurso de que assim, ah, pô, o Bruno Henrique é inocente nessa parada. Até porque foi sempre um jogador muito centrado, nunca se envolveu em grandes confusões, e a situação do cartão amarelo que aconteceu, o Bruno Henrique ele tem a mania de levar às vezes uns cartões amarelos. A gente sabe que é
É corriqueiro isso, é uma coisa que acontece. Agora, existem os contra-argumentos de que talvez o Bruno Henrique esteja sendo acusado de maneira proposital e até mesmo injustiçado. O primeiro deles é que a casa de aposta que foi revelada, o nome, a única casa que revelaram, essas 3 casas de apostas que estão sendo citadas aqui, foi a Betano. A Betano, ela é uma casa que é patrocinadora do Atlético Mineiro. Além de ser a patrocinadora do Atlético Mineiro, segundo o que andam falando aí na internet, isso eu não sei se é verdade ou não, um dos donos da Betano é também do quadro associativo da MRV, responsável pelo projeto Arena MRV do Galo. Outro contra-argumento é que o Bruno Henrique teria levado um cartão amarelo nesse jogo, porque na verdade ele já estava pendurado. E o próximo jogo do Flamengo seria um jogo coringa. Então, ele teria provocado o cartão amarelo para evitar ficar pendurado nos próximos jogos. Então ele tomava o cartão amarelo, ficava pendurada para o próximo jogo e para os outros jogos que seriam mais importantes contra adversários mais difíceis, ele ficava já livre de cartão. Porque o Flamengo teria uma sequência mais difícil pela frente. A gente sabe que isso também acontece no futebol. Existe muitas vezes o cara que entra lá no jogo, toma às vezes um cartão amarelo proposital para ele não ficar pendurado, né, para as próximas sequências. Aí ele fica pendurado no próximo jogo, que talvez não é tão importante, e aí nos outros ele já tá com o cartão zerado, que às vezes é uma sequência importante. Aquele negócio, pode ser também que ele falou assim, já que eu tenho que levar um cartão mesmo, então vou avisar a galera aí. Também pode ser. Agora, existem várias contra-argumentações também. E uma das que eu acho mais válida, assim, esse negócio ali de essa teoria, né, de que pode ser um movimento, talvez do Atlético querendo tumultuar o Flamengo porque eu perdi o primeiro jogo. Neto, você acredita que isso pode existir no futebol brasileiro? Mano, eu acredito em tudo do futebol brasileiro. Mano, do Brasil eu não duvido, do mundo eu não duvido mais de nada. Só que aí você movimentar autoridades públicas, você orquestrar até mesmo autoridades públicas, Polícia Federal, para isso? Não sei. Não sei. E não é um caso pontual só o do Bruno Henrique. Você tem a questão ali do Paquetá, você tem a questão do Luiz Henrique, que a galera do Botafogo não fala nada, mas também tem investigação. Então, assim, são vários e vários jogadores que vêm. O que nos mais espanta em tudo isso, que, por exemplo, quando você vai na Série B, na Série C, na Série D, Série C e Série D, mano, isso chove esses esquemas. Chove porque o jogador, muitas vezes, ganha salários extremamente baixos. E aí eles são seduzidos a isso. Agora, quando você vai, Lucas Paquetá, Luiz Henrique, Bruno Henrique, que são salários milionários, estamos falando de cara da Premier League, mano. Jogador do Flamengo que ganha uma nota preta por mês. Então fica meio difícil da gente acreditar. A gente fica um pouco cético para isso. Mas a questão é a seguinte: eu não duvido mais de nada. Eu não duvido que seja uma ação, às vezes, para tumultuar. O cara soltou a denúncia lá no relatório e tal, só que já é algo que já vem em investigação, né? Já vem uma investigação acontecendo, não foi uma investigação que, surgiu hoje. Isso já é algo que talvez seja uma coincidência ter vindo justamente nessa semana. A gente não sabe. Não podemos afirmar nada aqui. A única coisa que eu espero é que esses jogadores, Paquetá, Luiz Henrique, Bruno Henrique, seja mal entendido. Isso seja uma coincidência de talvez ratos de apostas que sabem fazer bem as análises, que têm bons palpites e tenham subido essas apostas, né? E de repente houve uma coincidência. Mas é complicado. É uma situação complicada. Vamos ver qual que vai ser os próximos episódios em relação a tudo isso.
Coloca nas opiniões o que vocês acham. Tentei fazer um apanhado geral de tudo. E é aquilo, mano. O Bruno Henrique nunca se envolveu em situações de escândalo. Acho muito estranho o nome dele estar no centro disso, só que a gente também não pode ser cegos e deixar com que isso passe. Se eventualmente houver culpa, os culpados, eles devem ser responsabilizados. Beleza? Não só ele não, como qualquer outro jogador em qualquer outra equipe. Tá bom? Porque isso vai tirando, cara, a credibilidade do nosso futebol. A gente já começa a não saber mais no que acreditar, né? Coloca nas opiniões aí, tamo junto, valeu, falou, até mais.